الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد قال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم لم أره في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que criou-nos somente com um e único propósito, que é a sua adoração, como ele diz no Sagrado Corão: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que não criei os gênios nem os humanos senão para minha adoração. Na verdade, este é o único propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos. O resto serve para a nossa sobrevivência, o resto que nós encontramos aqui no dunya serve para o nosso bem-estar, né? Porque para adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala é necessário que estejamos saudáveis, com força. Então, o resto que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, né, ao redor do mundo, ao redor, né, da terra, é para o nosso benefício, para conseguirmos adorar Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser. Nós estamos no mês de Sha'ban, o mês que antecede o mês de Ramadã. Este mês é o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a virar, né, da direção de Baitul Maqdis para Masjid Haram, para o Masjid que se encontra em Meca, que é Kaaba Sharif. Antes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, através da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, com seus companheiros, ao fazerem as suas orações, né, virava para Baitul Maqdis, em Jerusalém, na Palestina. Isto, né, ficou algum tempo, mas depois os judeus lançavam palavras desagradáveis para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Os judeus diziam que, olhem, é engraçado esse mensageiro de Allah, este Muhammad. Eles não chamavam mensageiro de Allah, chamavam pelo seu nome, este Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diziam: o Muhammad segue a nossa direção, segue a direção que todos os profetas que nós conhecemos seguiam, mas nos contraria noutras coisas. Então, aquilo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se sentia um pouco, né, inconfortável, não se sentia totalmente à vontade. Então, sempre Rasulullah sallallahu alaihi wasallam virava o seu rosto para os seus, né, ansiando uma orientação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando chegou o mês de Sha'ban, então Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. De facto, nós vimos
o virar do seu rosto aos seus, ansiando a orientação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, daí Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nós faremos-te voltar para a direção que te fará feliz, a direção que te fará você ficar satisfeito. Então, em frente daí, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Que vire o seu rosto para o masjid sagrado, né? Que é o Kaaba. Então, a partir daquele momento, isto aconteceu no mês de Sha'ban, o mês que antecede o mês de Ramadã. A partir daquele momento, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam virava o seu rosto, né, ao fazer suas orações, junto com todos os muçulmanos, viravam os seus rostos para o Kaaba Sharif, que está em Meca, no Mukarram. Então, só que sahabas tiveram alguma dúvida. Então, aqueles companheiros que morreram, né, na altura, eles viravam a face para Baitul Maqdis, Jerusalém, que é a Palestina. Então, antes da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para mudar, eles perderam a vida. Então, eles temiam, né, em Allah subhanahu wa ta'ala anular as suas orações. Daí, Allah subhanahu wa ta'ala respondeu aos sahabas que não convém em Allah subhanahu wa ta'ala anular as ações do crente. Isto quer dizer que aqueles que morreram enquanto que viravam para a Palestina, viravam para Baitul Maqdis, então as suas ações vão valer no dia de Qiyamah. As suas ações ainda continuam válidas. Então, este é um mês que normalmente nós ficamos desatentos, é um mês que normalmente nós às vezes negligenciamos com relação à prática de boas ações, porque nós estamos mais focados com o mês de Ramadã. Então, como estamos focados com o mês de Ramadã, né, negligenciamos as ações, a prática deste mês. Este mês é um mês também que contém muitas virtudes. Na verdade, nós não podemos primeiro, né, olharmos, darmos atenção total para o futuro, esquecendo o presente, porque é provável que nós não cheguemos ao futuro. Então, é necessário, primeiro, nós começarmos com o presente, se esforçarmos a partir de hoje, né, que é o presente, e dando mais passos para o futuro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele jejuava mais no mês de Sha'ban em relação a outros meses. Falando do jejum, que não é obrigatório, tirando o Ramadã. O jejum do mês de Ramadã é um jejum obrigatório. É um jejum que todos os crentes devem fazer. Então, tirando o Ramadã, então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jejuava mais o mês de Sha'ban em relação a outros meses. Ana Abi Salama radiyallahu ta'ala anhu, ele certa vez foi perguntar Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ela diz: Sa'altu Aisha radiyallahu ta'ala anha, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum? Então, Aisha radiyallahu ta'ala anha respondeu: كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. Então, Aisha radiyallahu ta'ala anha respondeu a Abi Salamata que às vezes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficava de jejum a ponto de nós dizermos que ele não vai quebrar, isto é, ele vai continuar a jejuar por muito tempo. E chegava um tempo, ele, né, ficava sem jejuar e, né, nós pensarmos que ele não irá jejuar, excepto quando chegar o mês de Ramadã. Então, Aisha radiyallahu ta'ala anha ainda continua a dizer que lam arahu fi shahrin akthara siyaman minhu fi Sha'ban. Ela diz que
eu nunca vi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a jejuar bastante, a jejuar muitos dias, né, do que o jejum do mês de Sha'ban, ou do que no mês de Sha'ban. Quando chegasse, né, o mês de Sha'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam efetuava muito jejum. E ainda só para, né, deixar mais claro, para deixar tudo lúcido, Aisha radiallahu ta'ala anha, ela diz: "Kana yasumu Sha'bana kullahu illa qalila." Para não deixar nenhuma dúvida, ela diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jejuava todo o mês de Sha'ban, excepto poucos os dias, excepto pouco tempo do mês de Sha'ban. Então, isso mostra-nos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também dava atenção ao mês de Sha'ban. Não só o mês de Ramadã, mas antes mesmo do mês de Ramadã, ele jejuava o mês de Sha'ban por muitos dias. Então, aqui há dois motivos. Um sahabi foi perguntar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o motivo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jejuar o mês de Sha'ban muitos dias em relação a outros meses. An Usama bin Zaid radiallahu ta'ala anhu qala: "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri." Ele diz que eu disse: "Ó mensageiro de Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri." Eu nunca te vi a jejuar, nunca te vi em nenhum mês a jejuar tanto quanto jejua o mês de Sha'ban. Então, este sahaba estava preocupado, queria saber o motivo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ter, né, jejuado muito este mês de Sha'ban em relação a outros meses. Como eu disse, deixando o Ramadã, o jejum do mês de Ramadã é obrigatório. Então, o jejum que não é obrigatório, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jejuava mais o mês de Sha'ban do que os restantes dos meses. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu a resposta que contém dois motivos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan." Este é o mês em que as pessoas negligenciam, é o mês em que as pessoas ficam desatentas. Bayna Rajab wa Ramadan, entre Rajab e o mês de Ramadã. Depois do mês de Rajab, quando as pessoas entram no mês de Sha'ban, logo lançam o olhar, lançam a atenção para o mês de Ramadã. As pessoas ficam desatentas. Então, tem uma coisa. Um crente, quando pratica boas ações, no momento em que há muita negligência, então a pessoa ganha muitas recompensas. Por isso, há muitas recompensas no salat de Tahajjud. Tahajjud é a oração que se faz na meia-noite, porque muitas pessoas estão a dormir. Então, aquela pessoa que levanta, acorda, faz suas orações, então ganha muitas recompensas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este mês em que as pessoas ficam desatentas, negligenciam o ibadat deste mês, então quem jejuar ganha muita recompensa. E outro motivo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: este é o mês em que as ações são elevadas para Allah subhanahu wa ta'ala. E eu gostaria
que as minhas ações fossem levadas enquanto que eu estou de jejum. Então, aqui encontramos dois motivos. Neste hadith encontramos dois motivos que faziam com que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gostasse mais de jejuar este mês. Um é porque as pessoas ficam muito desatentas, negligenciam o ibadat deste mês, e fazer o ibadat no momento em que as pessoas negligenciam, no momento em que as pessoas não estão para o ibadat, não estão nem aí, estão preocupados com o dunya. Então, essa pessoa que faz o ibadat neste momento, nesta altura, ganha muita recompensa. Por isso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não queria perder esta oportunidade. E outro assunto é porque as ações do ser humano são elevadas para Allah subhanahu wa ta'ala neste mês. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele gostaria que as suas ações fossem levadas enquanto que ele está no ibadat de Allah, enquanto que ele está de jejum. Nós sabemos que o jejum é protetor contra o fogo de Jahannam. A pessoa, quando está de jejum, ele evita cometer muitos pecados, inclusive pecados menores. A pessoa, quando está de jejum, evita até aquelas coisas que ele tinha hábito de fazer, sendo pecado. Então, este é um momento em que nós devemos aproveitar, jejuarmos mais este mês. E não só, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, quando chega a 15ª noite do mês de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados dos seus servos, excepto dois tipos de pessoas: o idólatra, o mushrikin, aquele que associa Allah subhanahu wa ta'ala com outro parceiro, e aquelas duas pessoas que não se falam. Por um motivo mundano, não se falam. Tornaram inimigas. Então Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa esses dois tipos de pessoas. Então, este é um ponto também que é muito importante. Nós devemos pedir desculpa àquelas pessoas que nós magoamos, para que possamos merecer o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquela pessoa que ver o teu irmão a pedir desculpa não pode ser muito duro. Allah gosta de alguém, Allah gosta de pessoas que são misericordiosas, de pessoas que têm corações leves. Então, quem ver seu irmão a tentar pedir desculpas, deve incentivar, não mostrar dureza. Então, devemos pedir desculpas aos nossos irmãos que nós magoamos e depois se arrependermos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque nós não sabemos, não podemos estar confiantes que vamos pedir o perdão no mês de Ramadã. Vamos se arrepender no mês de Ramadã, um mês que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para limpar o nosso corpo, a nossa alma. Não podemos estar confiantes nisso. Devemos aproveitar a oportunidade, a vida que temos agora, pedirmos perdão a Allah, fazermos muito ibadat. E ainda, se formos a jejuar, isso serve como um treinamento para termos hábito de jejuar quando chegar o mês de Ramadã, não sofrermos. Não aconteça que você está de jejum, mas ainda continua cometendo aqueles pecados maiores que tiram a qualidade, que tiram o valor de jejum. Por isso vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça chegar o mês de Ramadã
em vida, saudável e com muita força para aproveitarmos a oportunidade que nos aproxima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.